Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma teoria da microeconomia. Nós vamos estudar a oferta, demanda e equilíbrio de mercado. Lembrando que todo esse conteúdo que a gente vai compartilhar agora aqui, esses slides já estão disponíveis para vocês lá na plataforma Canvas. Então eu recomendo fortemente que na hora de estudar, revejam essa aula gravada, acompanhem pelos slides e puxem o material dos livros base, tá? Lembrando que essa aula aqui, ela tá projetada em cima do capítulo 2 do livro Economia Micro e Macro, do professor Marco Antônio Sandoval Vasconcelos. Deem uma olhada lá, pesquisem, leiam e aí depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o tema em si da aula, a gente vai recordar só um pouquinho o que é a microeconomia. Nós conversamos isso, mas faz tempo, foi nas nossas primeiras aulas, então é legal a gente recordar. A microeconomia, ela é uma área da ciência econômica, lembrando que a ciência econômica é dividida em dois grandes blocos, a micro e a macroeconomia. Sendo que a grande diferença entre esses dois blocos é o enfoque, é o olhar. Enquanto a micro, como o nome sugere, faz um recorte individual, ela vai olhar para a família, ela vai olhar para a empresa, sobre como essas empresas tomam decisões ou sobre como essas famílias tomam decisões econômicas. Na macro, a gente olha os conjuntos, a gente olha os agregados. Então, lá no segundo bimestre, quando a gente estudar macroeconomia, em momento algum a gente vai olhar para uma empresa e vamos olhar o que essa empresa está fazendo, o que interfere na tomada de decisões, nada disso, né? Isso é da micro, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, é isso, é a microeconomia, ou seja, como famílias e empresas tomam decisões. É um mercado, lembrando que a gente também já conversou bastante sobre o conceito de mercado, que é um espaço no qual existem muitas empresas tentando vender seus produtos, existem muitas famílias, muitos consumidores querendo comprar produtos. Então, esse espaço no qual existem simultaneamente várias empresas, vários produtores e vários consumidores, isso configura o mercado. E todo o mercado, ele funciona à base da competição, porque é natural que existam mais empresas fornecendo os mesmos produtos. Então, elas concorrem entre si, elas competem entre si. Esse segundo slide, ele representa um quadro da divisão da microeconomia. Então, depois, eu gostaria que cada aluno, se debruçasse sobre esse quadro e estudasse com calma para entender como é que a microeconomia se divide, tá? Então, vocês vão ver que ela começa com a teoria do consumidor, ou o estudo da demanda, que é quando a gente olha o mercado pela ótica dos consumidores, da demanda. Depois, ela vai ter a teoria da produção, ou teoria da firma, que é quando a gente olha os mercados pela ótica das empresas. Finalmente, a gente vai olhar para os mercados a partir das estruturas de concorrência. Então, sobre como é que essas empresas se organizam para competir nesse mercado, tá? Então, deem uma olhadinha depois. Ao final dessa aula tem algumas questões de revisão e para fazer essa revisão vocês vão ter que estudar um pouquinho tudo isso. É bem importante que vocês tenham clareza. Então, vamos lá, vamos começar o tópico de hoje. E para falar sobre esse tópico, a gente vai começar com demanda. Demanda que a gente já tivemos oportunidades em outros momentos, demanda é consumo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o que é que vocês acham que interfere na demanda? Ou seja, quais são os fatores que influenciam um cidadão ou uma família na tomada de decisão de consumir algo ou não? Então, assim, a gente poderia aqui fazer uma lista de coisas que interferem nessa demanda, né? Alguém pode dizer, naturalmente o preço. E sim, sem dúvida nenhuma, ainda mais pra gente que está estudando pela ótica econômica, o preço é elemento-chave, ele é decisivo na hora de consumir um produto. Assim como outro pode trazer a ideia de que a renda é essencial, a renda é determinante. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho maior capacidade de consumo. Ou, se eu não tenho dinheiro, eu simplesmente não posso consumir porque eu não vou ter dinheiro para consumir.
Alguém aqui também pode trazer pode pensar em outro fator que interfere na demanda, como por exemplo, facilidade de pagamento, crédito. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu posso sim comprar parcelado. Eu dou uma entrada e vou pagando aos poucos. Então, o preço pode estar caro para mim, eu posso não ter renda, mas ainda assim eu posso consumir porque o pagamento está facilitado. Então, isso vai caber no meu orçamento e isso permite que eu consuma. E outros fatores podem ser levantados também como fatores que interferem na demanda. Outros podem dizer, o atendimento para mim é decisivo, se eu for mal atendido eu não compro. Alguém também pode dizer, a embalagem, se o produto não for bem embalado eu também não vou querer comprar. Enfim, nós poderíamos listar aqui uma infinidade de fatores que interferem na demanda. Mas aqui para o nosso estudo da microeconomia, a gente vai focar em dois, que para nós serão os essenciais e aqueles que dizem respeito diretamente à ciência econômica, que são, naturalmente, o preço e a renda do consumidor, tá? Então, assim, o preço, gente, ele é o mais importante. Tanto é que é por conta da influência do preço no consumo que existe uma lei, que é a lei da demanda, que qualquer teoria econômica trata disso, qualquer autor, qualquer livro de economia trata disso. O que é essa lei da demanda? A lei da demanda ela vai dizer o seguinte, que para um produto normal, um produto comum, básico, quanto maior o preço desse produto, menos consumidores estarão interessados em comprar. Porque ele está caro, então as pessoas vão dizer, não, esse produto não me interessa. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, quanto mais barato estiver o produto, maior será a quantidade demandada por esse bem. Porque os consumidores vão entender que é uma oportunidade, o preço está bacana, vamos aproveitar, enfim. Então, quando cai o preço, a demanda aumenta, quando sobe o preço, a demanda cai. Ou seja, a relação entre a demanda e o preço do produto, ela é, para um bem normal, para um bem comum, ela é sempre uma relação inversa, ou seja, se sobe o preço, cai demanda, se cai o preço, sobe demanda, tá? Então, com isso, a gente tem aqui, por exemplo, esse slide, que ele é bem simples, mas ele serve só para ilustrar esse movimento, que é um movimento essencial que vocês entendam. Observem que essa primeira coluna aqui é de preço, o preço ele está caindo, ele começa com 10, depois ele vai para 8, para 6 e finalmente 4. Então aqui nesse momento, independentemente da quantidade demandada, o que eu quero que vocês entendam é que vocês tenham assim intuitivo na cabeça de vocês se o preço de um bem qualquer, se esse preço está caindo, então, necessariamente, o comportamento da quantidade demandada será crescente, porque uma vez que o preço é cada vez menor, mais pessoas ficarão interessadas em comprar. Então, é isso, o movimento é sempre inverso. Então, aqui, por exemplo, um preço a R$10, há uma demanda por 50 unidades. Se o preço cai para 8, a demanda sobe para 100. Se o preço caiu para 6, a demanda aumentou para 200 unidades. E finalmente, a R$4, há uma demanda por 400 unidades desse produto, tá? Então é isso, gente. A lei da demanda, ela prevê que quanto maior o preço, menor a demanda, e que quanto menor o preço, maior a demanda, tá? Então aqui a gente tem a tabelinha mostrando, e aqui a gente tem a curva da demanda. Ou seja, observem que aqui nesse eixo A são as variações dos preços e aqui nesse eixo horizontal as variações das quantidades demandadas. Preço lá em cima, quantidade demandada aqui embaixo. Preço aqui embaixo, quantidade demandada gigante, tá bom? Bom, vamos lá. Ainda sobre a demanda e ainda sobre demanda como teoria econômica. Eu falei para vocês que a microeconomia, ela cuida do individual, né? E aí alguém poderia perguntar, Ana, mas uma coisa é a minha demanda, eu cidadão, outra coisa é a outra demanda do meu amigo, da demanda da outra família. Como é que a gente analisa o conjunto da demanda?
ou, para usar um termo bem econômico, a demanda agregada. Então, observem aqui esse exemplo, a gente tem uma primeira coluna, apresenta o preço da maçã. Então, a gente está falando demanda por um produto, que é a maçã, e nós temos aqui a variação do preço, que vai de 0, quer dizer, a maçã está sendo dada gratuitamente, até R$3 cada maçã. E aí o que a gente tem? A Maria, o Antônio e o mercado. Tanto a Maria quanto o Antônio, observem que quanto menor o preço, maior é a quantidade demandada. Então, por exemplo, se a maçã tiver de graça, a Maria quer 12 maçãs. Se ela tiver que pagar 50 centavos por maçã, aí ela topa comprar 10. Mas se a maçã tiver, sei lá, R$2,50, ela vai comprar 4 maçãs. Então, observem que o preço está subindo e a quantidade que a Maria demanda está sofrendo redução. Lei da demanda, maior o preço, menor a demanda. E o Antônio? O Antônio obedece exatamente ao mesmo comportamento. Só que o Antônio, se a maçã tiver de graça, ele vai querer 7. Se a maçã tiver a R$1, ele vai querer 5. Se a maçã tiver a R$3, ele vai querer 2. Tá? Ou seja, está subindo o preço e o Antônio está querendo menos maçãs. Então, qual seria a demanda agregada nesse mercado? Como é que é calculada o conjunto da demanda? Somando as demandas individuais. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o comportamento da Maria, a gente tem o comportamento do Antônio e o comportamento do mercado. Então, o que a gente tem? Se as maçãs tivessem sendo gratuitamente distribuídas, haveria demanda para 19 maçãs, porque a Maria quer 12 e o Antônio quer 7, seriam 19. Se as maçãs pularem para R$1, vai haver uma demanda por 13 maçãs, 5 para o Antônio e 8 para a Maria. E a R$3, o mercado vai querer 4 maçãs, 2 para o Antônio, 2 para a Maria. Tá? Então, a demanda agregada é sempre o conjunto das demandas individuais, tá bom? Vamos lá. Aqui, esse slide ele vai tratar, depois vocês vão ver os gráficos nos livros com mais calma, mas ele trata do deslocamento da curva de demanda, ou seja, circunstâncias que fazem com que a demanda cresça, com que o preço abaixe, então isso faz com que a curva da demanda sofra alterações. Os fatores que interferem na demanda, a gente já conversou sobre isso, né? Nós falamos sobre o preço do bem, a gente falou sobre a renda, quer dizer, uma renda menor significa que você vai comprar menos, você tem menor capacidade de compra. Aqui tem gostos, expectativas, número de compradores, o crédito, que também a gente conversou, a disponibilidade do produto, claro, eu só consigo comprar se tiver um produto disponível, se não tiver o produto, o preço pode estar ótimo, a facilidade de pagamento, a embalagem maravilhosa, tudo maravilhoso, mas se não tiver o produto, não tem compra. O marketing, as campanhas de marketing que interferem, e eu pulei aqui esse item aqui, ó, preço dos bens relacionados. Então, tudo isso que a gente está conversando diz respeito a uma tomada de decisões de um bem que a gente chama bem normal. Então, por exemplo, eu quero comprar um celular, tá? Se esse celular for legal e tiver um preço barato, muita gente vai estar interessada, é um bem normal. Se esse celular estiver muito caro, as pessoas não vão querer comprar. E aí, então, a tomada de decisões vai ter a ver com outros bens. Ah, esse celular está muito caro. E um outro celular similar, de outra marca, que preço que tá? Eu posso comprar o outro produto, tá? Então, para a gente entender melhor essa teoria, a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de bens que existem no mercado, ou seja, os tipos de produtos. A lei da demanda que eu falei para vocês, ela vale, eu comentei já, para bens normais, para bens comuns. Ah, eu quero comprar uma calça, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um celular, eu quero comprar, enfim, roupas, calçados, bens comuns. Esses bens comuns, esses bens normais, seguem essa lógica da lei da demanda. Sobe preço, cai consumo, cai preço, aumenta consumo e pronto. Mas, no entanto, isso não vale para todos os tipos de produtos, para todos os tipos de bens, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os chamados bens inferiores. O bem inferior, ele é curioso porque
O bem inferior, primeiro, para vocês entenderem o que é um bem inferior, eu acho que é bacana que vocês tenham em mente que relacionem inferior a como um bem de qualidade inferior. Então, o bem inferior é um bem que, em geral, ele é mais barato porque ele também não tem lá muita qualidade, tá? Então, um exemplo de bem inferior é carne de segunda, né? Aquela carne de segunda qualidade. Então, o que acontece? As pessoas demandam carne, querem consumir carne, ótimo. Mas o preço da carne está muito alto. Então, eu falo, bom, então eu vou procurar uma carne mais barata. A carne mais barata, em geral, é uma carne inferior, é uma carne de qualidade ruim. E é por isso, inclusive, que ela é mais barata. Então, ela é inferior. Então, o que acontece? Dependendo do cenário, por exemplo, em um cenário de crise, os bens inferiores tendem a ter uma demanda maior. Porque como cenário de crise, as pessoas estão com menos dinheiro, então elas buscam produtos mais baratos. Mas os bens inferiores têm a seguinte característica: quando há um aumento da renda, ou seja, situação inversa de crise, quando as coisas estão melhorando, veja, a renda melhora a capacidade de compra da família e, no entanto, a demanda pelo bem inferior cai. Por quê? Porque pense em alguém que vai fazer, sei lá, uma canja de galinha. Tá, quer fazer uma canja, uma sopinha ali, vai comprar a galinha, vai comprar a carne do frango ali. Tá sem dinheiro, compra, sei lá, o mais barato, o ruim. Compra o pescoço da galinha, compra o pé da galinha. Vai pôr, vai dar o sabor, tá bom, dá para fazer a canja. Mas quando a pessoa melhora um pouco a renda, quando ela tem acesso a um produto melhor, ela não vai comprar o pescoço da galinha, ela vai comprar o peito do frango, ela vai comprar a coxa, ela vai comprar as melhores partes, porque ela vai estar disposta a pagar um pouco mais caro, tá? O bem superior é um outro bem que também tem uma lógica particular. Os bens superiores, a gente também, para ajudar na compreensão do estudo, também podem ser chamados os bens de luxo. Os bens de luxo não seguem lógica de preço, né? Ao contrário, quando um produto de luxo é colocado à venda no mercado, o que normalmente o consumidor de produto de luxo ele vai procurar um bem que seja caro, até porque quanto mais caro, mais raro. Alguém que compra um produto de luxo não está só interessado no produto em si, está interessado no status que esse produto vai trazer. Então é por essa razão que, por exemplo, quando a Ferrari lança uma marca nova de Ferrari, eles criam lá 5, 6 unidades, colocam 6 unidades do carro à venda no mundo e a um preço exorbitante. E nenhum consumidor da Ferrari vai ficar feliz se a Ferrari baixar o preço e vender para todo mundo. A graça não comprar esse bem superior é que pouquíssimas pessoas podem comprar. Então, também segue uma lógica. A gente não diz, aumenta o preço, as pessoas deixam de comprar o bem superior. Não, quando aumenta o preço, é aí que esse consumidor vai ficar interessado em comprar, porque ele e pouquíssimas pessoas no mundo terão essa oportunidade. Então, de novo, o bem superior não segue a lógica do bem normal, de sobe preço, cai demanda, nada disso. Em geral, o consumidor de produto de luxo, de produto superior, quando cai o preço que ele deixa de ser consumidor, porque ele vai ver que aquele produto virou popular. E ele não está interessado em produtos populares, ele quer alguma coisa que seja realmente diferenciada, tá? A gente tem também os bens substitutos e os bens complementares. Esses bens são bastante curiosos da gente entender a lógica de demanda, porque, assim, o bem substituto, aliás, tanto o substituto quanto o complementar, a gente precisa sempre entendê-los a partir da ótica de relacioná-lo com outros produtos. Então, no caso do bem substituto, por exemplo, o nome sugere. O que é um substituto? É algo que substitui. Então, é assim, por exemplo, pensem em produtos que são similares, ou seja, tanto faz um ou outro. Por exemplo, manteiga e margarina.
Tanto a manteiga quanto a margarina servem para passar no pão, para tomar lá o café da manhã, ou servem para untar a forma quando a gente faz um bolo, enfim, tanto faz usar um ou outro. Então, o que acontece? Quando sobe muito o preço da manteiga, vai cair a demanda pela manteiga. E se o preço da margarina não tiver sofrido alteração, imediatamente vai aumentar a procura pela margarina. Mesmo não tendo ficado mais barata nada, não tendo sofrido nenhuma alteração no preço da margarina, as pessoas que deixaram de comprar manteiga, elas vão comprar margarina. Porque a manteiga ficou cara e a margarina cumpre o mesmo papel e o preço da margarina está igual. Então observem que é uma situação na qual sobe o preço da manteiga, cai a demanda por manteiga e de repente o consumo da margarina sobe. Ou seja, é um efeito. O produtor da margarina não fez nada, ele produziu a margarina e está vendendo pelo mesmo preço, mas ele vê as suas vendas aumentarem, por quê? Como consequência do aumento do preço da manteiga. Então, os bens substitutos têm esse comportamento, essa característica. O comportamento da demanda de um bem substituto, ele está em função do comportamento da demanda do outro bem. Então, sobe o preço do Nescau, cai a demanda pelo Nescau e aumenta a demanda por Toddy, por exemplo. Tá? São produtos que substituem, eles cumprem a mesma função. E aí, então, as pessoas é isso, sobe muito o preço do um, o consumidor busca alguma alternativa, algum substituto, tá? E os bens complementares seguem essa mesma lógica de a gente fazer análise estudando mais de um bem ao mesmo tempo. Os bens complementares são aqueles nos quais a demanda por um está em função da demanda por outro. O exemplo mais tradicional de bem complementar é arroz e feijão, que é alguma coisa que o brasileiro está super acostumado a comer em conjunto. Eu pego arroz e eu compro feijão, que eu gosto de consumir em conjunto. Então, sempre que há um aumento na demanda pelo arroz, os consumidores vão buscar feijão, porque se eles estão consumindo mais arroz, eles também vão consumir mais feijão. Ah, mas e se sobe muito o preço do feijão? Então, a expectativa é que subiu o preço do feijão, o que vai acontecer com a demanda por feijão? Vai cair. Essa é a lei da demanda. Caindo a demanda por feijão, a expectativa é que caia a demanda por arroz também, porque as pessoas estão acostumadas a consumir os dois bem juntos. Então, se cai de um, o outro sente. Ainda que ele não tenha passado por nenhuma transformação, ele vai sentir a consequência. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar do outro lado do mercado, que é a oferta, que é a produção. Assim como a demanda é consumo e tem lá a sua lei de demanda, a oferta, que é produção, também tem a sua lei da oferta. E aí lembrem-se, gente, lembrem-se da regra clara de microeconomia. Quando a gente estuda uma coisa, a gente estuda uma coisa por vez e ceteris paribus demais fatores, ou o que significa essa expressão em latim que toda aula eu relembro com vocês. Se a gente vai olhar para o comportamento da oferta, da procura, a gente vai congelar todo o resto, ou seja, vamos olhar para um ponto que interfere e todos os demais estarão congelados, aquilo se mantém inalterado. Por que eu estou lembrando dessa regra, dessa condição ceteris paribus demais fatores, ou tudo mais inalterado? Porque só congelando tudo para a gente entender como é que funciona a lei da oferta, a lei da produção. O que diz essa lei? Essa lei vai dizer o seguinte: quanto maior o preço do produto, mais os produtores vão ficar interessados em produzir. Ou seja, para o produtor, quando ele decide elaborar, produzir, colocar algum produto ou algum serviço no mercado, quanto maior o preço que ele conseguir vender esse produto ou esse serviço, maior será a margem de lucro desse produtor. Então, o sonho de qualquer produtor, de qualquer empresa, de qualquer ofertante é operar no mercado com o preço lá em cima, o preço máximo, né? Então, a lógica da lei da oferta segue esse raciocínio.
Quanto mais caro o preço de um produto no mercado, mais os produtores estarão interessados, estarão motivados em produzir, mais eles vão querer colocar produtos no mercado, porque o preço está bacana, eles vão querer vender quantidades maiores a um preço exorbitante. É assim que eles vão ganhar muito dinheiro. Eu sei que alguém aqui vai dizer assim, ah, Ana, mas isso não faz sentido, porque se o preço estiver lá em cima, a demanda vai cair, então esse produtor vai se dar mal. Enfim, você acabou de explicar a lei da demanda, que se sobe preço, cai demanda, e agora você está dizendo que se o preço estiver alto, o produtor vai produzir como nunca? Exatamente. O que eu estou dizendo é, quanto maior o preço, mais esse produtor estará animado, disposto a produzir, ceteris paribus demais fatores, ou seja, a gente está olhando só para essa produção desse produto nesse preço. A gente congelou o que está acontecendo em volta. É claro, gente, que no mercado real, o produtor vai estar acompanhando tudo isso e ele vai cruzar todas essas informações. Mas aqui, para estudo de microeconomia, lembrem-se, a gente olha um ponto por vez e a gente vê o efeito desse ponto individualmente, isoladamente, tá? Então, qual é a lei da oferta? A lei da oferta é, quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada. E se o preço estiver lá embaixo, estiver muito barato, aí os produtores não vão ficar animados para produzir. Eles vão falar, não, por esse preço eu nem produzo, nem vendo, não vou ter lucro, não vou conseguir nada, não faz o menor sentido. Então, a regra é muito simples. Para o produtor, quanto maior o preço, maior a oferta, porque mais ele vai se sentir motivado. E quanto menor o preço, menor a oferta, porque ele não vai se sentir motivado a trabalhar num preço muito baixo, porque depender desse preço, ou ele nem tem lucro, ou às vezes de tão baixo nem sequer cobre os custos de produção. Então ele não vai querer produzir mesmo, tá? Então, dentro dessa lógica, a curva da oferta aqui, ela tem um sentido oposto ao que a gente viu lá atrás na curva da demanda. Por quê? Seguindo os mesmos padrões que a gente montou para a curva da demanda, de um preço de um bem qualquer que sobe de 2 para 4 para 6 para 8 para 10, por essa lógica da oferta, quanto maior o preço, maior será a quantidade produzida. Então, o que a gente tem aqui? A R$10, os produtores estarão dispostos a produzir mais de 200 produtos aqui. E se o preço cair para 8? Reduz. E se cai para 6? Reduz mais ainda. E se o preço estiver em 2? Mais ainda. Então, vejam que os produtores vão desanimando quanto menor o preço, tá? A questão da oferta individual e da oferta agregada segue o mesmo raciocínio da demanda individual e da demanda agregada. Então, lembrem-se, né, indo pela mesma lógica do exemplo da demanda, a gente tem um produto X que o preço varia de 0, ou seja, gratuito, até R$2,50. Tem um produtor que é o Francisco e tem um outro produtor que é o Vitor. Assim como na demanda, vejam, aqui o preço está subindo. Na demanda, a quantidade demandada cai. Na oferta, é o inverso. A quantidade ofertada é crescente. Quanto maior o preço, maior a oferta. Então, a um preço de 0, ou seja, disponibilizar o produto gratuitamente, nem o Francisco nem o Vitor estão dispostos a produzir nada. Isso aqui para eles é uma bobagem, nem consideram. Tampouco a 50 centavos. Os dois estão entendendo que por 50 centavos não cobre custo, também não vale a pena produzir. A R$1 o preço do produto, o Francisco se anima e produz e coloca um produto no mercado. Já o Vitor continua não produzindo nada. Por R$2, o Francisco disponibiliza 3 unidades e o Vitor coloca 4 produtos no mercado. Aqui eles já estão entendendo que está valendo a pena. E a R$2,50 aumenta a produção dos dois. Lembrando que a oferta agregada ou o mercado, ao conjunto da oferta, é a soma dos individuais. Então, a um preço de 0,
não tem nada sendo oferecido nesse mercado, a 50 centavos tampouco, R$ 1 um produto, a R$ 1,50 4 produtos, a R$ 2,00 7 produtos e a R$ 2,50 10 unidades de produto. Ou seja, a oferta agregada corresponde à somatória das ofertas individuais, tá? Aqui também, como na demanda, as mudanças na curva de oferta são decorrentes de, por exemplo, mudança no preço, o uso de tecnologias no processo produtivo. Então, tudo isso desloca a curva para a direita ou para a esquerda. Os fatores que interferem na oferta, a gente conversou bastante lá atrás sobre o que interfere na demanda, e a gente tem também os fatores que interferem na oferta, que são diferentes da demanda, obviamente, né? Então, aqui tem alguns listados, por exemplo, o preço dos insumos ou o preço da matéria-prima, né? A partir do preço da matéria-prima ou dos insumos, o produtor vai ter que calcular quanto vai custar ele produzir, quanto vai custar a mão de obra e qual vai ser o preço de venda. Quer dizer, qual margem será suficiente para ele continuar atuando nesse mercado, né? Então, o preço do insumo é fundamental. Se a matéria-prima sobe muito, o preço final vai ter que ficar caro e aí é possível que o consumidor deixe de comprar. Então, é uma peça-chave. As tecnologias também são essenciais. Se o consumidor depende de... O consumidor não, desculpa, o produtor. Se ele depende de máquinas, ele precisa ver se ele vai ter condições de investir nessas tecnologias. Às vezes, um investimento alto reduz muito o custo individual, quer dizer, ele paga caro pela máquina, mas depois ele consegue vender um produto mais barato, isso é muito importante. As expectativas, quer dizer, se o preço que ele está vendendo corresponde ao lucro que ele espera ou não, porque às vezes tem lucro, mas é muito baixo e ele opta por não continuar produzindo, porque está abaixo do que ele esperava. E finalmente o número de vendedores, ou seja, o tamanho do mercado, a competição. Porque dependendo se tiver muita gente produzindo, a competição é muito alta, isso vai interferir na venda, né? Bom, agora então que a gente falou um pouquinho da demanda, que é o consumo de um lado, e da oferta, que é a produção do outro lado, a gente vai conversar sobre o equilíbrio do mercado, ou seja, aquele momento em que a oferta e a demanda se equilibram, se igualam, se tornam iguais. Então, para isso, depois vocês vão ver aqui, a gente tem a curva da oferta, aqui a gente tem a curva da demanda e o preço aqui, o ponto de equilíbrio desse mercado, ou seja, o momento do equilíbrio é o momento em que a oferta e a demanda estão iguais. Então, para explicar melhor esse quadro aqui, essa situação de equilíbrio, eu montei esse quadro e com esse quadro a gente encerra essa aula gravada de hoje. Esse quadro tem a seguinte situação: nós estamos falando de um bem normal.